Que o bom Mestre Jesus esteja nas residências ectoplasmáticas de cada um de vocês, possibilitando a magnitude do repouso no amor ágape, no amor esperançoso, no amor que transmuta, no amor que possibilita a continuidade da jornada, o amor que empreende a compreensão para com o outro e para consigo, o amor que perdoa, o amor que acolhe, o amor que acalenta, o amor para consigo, pois o amor próprio é a primeira diretriz, é o primeiro pilar a ser edificado em cada criatura aqui em experiência majestosa do seu encarne, para possibilitar a conexão com os diversos amores que aqui possuímos dentro deste planeta, pois este planeta em que nós estamos neste momento, principalmente em manifestações diversas espirituais, possuem reverberações infinitas de diversos seres compartilhando suas majestosas consciências diante das suas vigilâncias, diante dos seus saberes trazidos de outras orbes, a exemplo das abelhas, as abelhas, criaturas imprescindíveis, guardiãs da espiritualidade e responsáveis por toda a pulverização da vida dentro deste planeta. Não somente o mel, não somente o própolis, não somente das diversos desdobramentos do que é extraído das abelhas, sempre com muita responsabilidade, por favor, caríssimos, para que não ocasione a extinção dessas nobres trabalhadoras, desta espécie majestosa, trazida das estrelas para este planeta. As abelhas ensinam bastante ao planeta Terra e aos seus habitantes, diante da polinização que ela empreende, diante da distribuição da flora, grande pulmão que ela pulveriza diante não somente das flores, mas também diante dos sabores que vêm dos frutos que advêm das sementes que cresce e consequentemente reproduz árvores frondosas, auxiliando no campo alimentar de todos os seres humanos, as abelhas, grandes professoras, mestras, associadas também em ressonância às grandes universidades espirituais, aos seres insetoides, assim como os gafanhotos, louva-a-Deus, seres que muitas pessoas têm tido muitas experiências esta última semana. Tive diversas diligências em algumas residências e muitas delas, alguns de vocês estavam tendo experiências com insetoides, estavam tendo principalmente experiências com seres que pareciam como um gafanhoto, seres que pareciam como um louva-a-Deus, e caríssimos, tais seres associados à estrutura de experiência humana vêm aqui neste planeta para reverberar ainda mais esta evolução, não só do corpo físico, mas também diante dos estudos da evolução do espírito dentro destas experiências. Os gafanhotos, principalmente, responsáveis de diversas dimensões e formas de se plasmar, são responsáveis pelas incubadoras. Os novos seres espirituais, na colônia de Alvorada, principalmente, existem muitos seres colaborativos, gafanhotos, louva-a-Deus, que estão associados ao campo germinativo do espírito, germinativo da alma, germinativo dos estudos mais profundos e dos desdobramentos mais profundos da alma. Tais seres que se revestem como insetoides, pois assim é como se eles se plasmam, auxiliados com todos os plasmas que vêm aqui do campo natural dentro deste planeta, e assim como um dos grandes seres da encantaria, trazida da encantaria, se plasmam desta forma, e assim cada um traz, diante das dimensões das suas vivências, das suas dinâmicas, não só de colônias espirituais,
mas de planetas e até mesmo de outras galáxias que eles se integram, pois afinal esta galáxia que vocês estão neste momento diante de uma unilateralidade de encarne, lembrando que existe um campo, caríssimos, da não localidade. Ou seja, o campo da não localidade significa que o seu espírito está distribuído em diversos lugares ao mesmo tempo e que você pode acessar tais espíritos afins, irmãos, de uma forma imediata. Para isso, precisa que cada vez mais você esteja imerso no seu campo consciencial, cada vez imerso em suas percepções primárias, quais sejam, do seu corpo físico. Se você não estar ainda em campo perceptivo de consciência ao seu corpo físico, quiçá o acesso a outras dimensões e patamares hierárquicos energéticos. Caríssimos, comecem degrau a degrau. Importante levar sempre a consciência ao corpo físico, reverberando o pulsar do seu corpo espiritual e, consequentemente, vai se desdobrando nos próximos passos, em acessos a desdobramentos e a campos mais sutilizados, alinhando sempre o seu eu inferior diante de todas as dinâmicas umbralinas, nos seus desdobramentos de umbral, em seus diversos níveis, assim como também acessando o seu eu médio, que está posto, não é, nesta dimensão entre espírito e corpo físico, dentro desta associação de consciência, e consequentemente você acessando o seu eu superior em seus também diversos níveis de acesso, nos desdobramentos do seu eu superior, que alguns querem acreditar como um eu autêntico, um eu ideal, um eu da unicidade, em que vocês, ao acessarem, ao beber desta fonte infinita do seu eu superior, balizando com o seu eu inferior diante das dinâmicas e provações ainda colocadas dentro desta dimensão, dentro deste planeta, lembrando sempre, caríssimos, que precisa persistir no ato desta ponte ao planeta de regeneração, ao campo de regeneração. O movimento das provas e expiações trouxe muitas lições e ainda se reverbera algumas delas em um ato final desse desnovelamento do campo das provas e expiações. Talvez o planeta agora de vocês, neste momento, o planeta Terra, esteja passando por um grande expurgo para que vocês, seres que estão em percepção cada vez mais em consciência ao seu espírito, às suas necessidades, aos seus propósitos de vida e o seu propósito divino, possibilite egrégoras e formatações de redes. A grade energética do planeta Terra precisa ser reestabelecido. Assim, os lemurianos traziam essa percepção de uma maneira fantástica, de uma maneira imediata, assim como também os sirianos, em época em que as pirâmides foram construídas, diante da flutuação de tais pedras, diante dos recortes líricos, ou seja, os recortes entoados, realizados por instrumentos que eram mobilizados, movimentados pelas cordas vocais que atuavam em frequências exatas do corte das pedras e transportavam pedras de quilômetros e quilômetros de uma distância para outra em levitações de um local para o outro, pois a grade energética do planeta possibilitava tal transporte. Porém, com a queda energética do planeta Terra, diante da invasão de diversos seres que aqui se mobilizaram por meio dos seus egos, por meio da dominação, por meio da destruição, por meio de querer o planeta Terra somente para os seus experimentos egóicos, pessoais, colocando o planeta Terra como um apêndice de outros planetas que deveriam aqui acontecer somente experimentos e experimentos de aberrações, experiências inclusive monstruosas,
esta era uma das grandes tarefas, objetivos de tais seres invasores do planeta Terra, despertando os dragões e despertando cada vez mais os seres intraterrenos que estavam adormecidos, neutralizados por um campo harmônico do planeta. E então, caríssimos vocês, diante desta fala que estou compartilhando com cada um de vocês, é imediato que a sua mente se teletransporte para o movimento da época jurássica, em que os dinossauros e os diversos seres que aqui habitavam, em dimensões paralelas inclusive, estavam aqui balizando, e por isso vieram diversos tipos de eras glaciais para as transmutações naturais dentro deste planeta. E em um ato final, em um recorte final ao planeta Terra, caríssimos, não aguardem uma outra era glacial, pois se assim esta chegar, será o fim da espécie que vocês classificam como espécie humana e, consequentemente, vai ser uma lástima, uma grande tristeza, pois estará atestado a incapacidade do formato de egrégora coletiva, de formatação de trabalhadores que estão voltados à luz, direcionadores à transmutação do planeta. O bem precisa cada vez mais vencer. O bem precisa cada vez mais empreender as suas batalhas com estandartes fortes e com apoiadores infinitos dentro deste planeta.